Olá, mais um caso de constelação familiar, onde a gente, com muita compaixão e amor, a gente é convidado a olhar para uma possível solução. Simples e possível solução. Eu me chamo Sônia Suzana Caldas de Farias, estou aqui compartilhando casos de constelação familiar. E o caso que eu trago agora para você é a história de uma mulher que desejou muito ter um filho. E quando ela engravidou, aquela gravidez esperada, sofrida, quando o bebê estava 8 meses no seu ventre, ele sofreu uma doença e morreu. Ela fez aquele parto daquela criança e foi um parto com muito sofrimento. O quartinho todo pronto, aguardando essa criança que não veio. Assim ela chegou no consultório com essa dor. Essa mãe com o seu bebezinho que morreu no ventre dela. E essa imagem tomava conta da sua mente, ela não conseguia seguir adiante, não conseguia. Claro, a minha pergunta foi muito simples, eu perguntei a ela: o que aconteceu com a sua mamãe? Você sabe se a sua mamãe perdeu alguma criança? E ela chorou muito e lembrou: sim, a sua mamãe, aqui é a mamãezinha dela, perdeu um bebê. E logo depois que ela perdeu esse bebê, ela teve mais 3 filhos, 3 meninos. Vou botar aqui os meninos. O segundo, o terceiro e o quarto. Só que a sua mamãe ficou totalmente conectada com essa criança. Ela era a filha mais velha. Depois dela, ela teve esse irmãozinho que a mamãe morreu, nasceu e morreu. E depois ela teve mais esses 3 irmãos. Com essa situação tão difícil, dessa dor dessa mãe, ela via a sua mamãe com muita dor. E a mamãe não estava presente. Não estava presente. Ela se sentia uma filha que tinha uma mãe, mas a mãe não estava com ela. E o que ela fez então? Ela fez esse papel aqui. Ela foi aos poucos, com muito amor pela sua mamãe, passou a cuidar dos seus 3 irmãos. E ela então, bem jovenzinha, desde cedo, ela passou a cuidar dos seus irmãos. Ela passou a fazer isso por amor à sua mamãe. Ela dizia para a mamãe: tudo bem, mamãe, eu cuido dos seus filhos, meus irmãos. E com o tempo, a mamãe continuou ali conectada com essa dor, com esse filho que ela havia perdido, ainda bebezinho. A menina, a minha cliente, totalmente ocupando esse lugar da mãe, sendo a mãe dos irmãos. Mas o tempo passou, ela se casa e ela vai então ter a sua primeira gravidez. E essa criança, com 8 meses, morre dentro do seu ventre. E esse evento tomou conta de toda a sua vida. Ela não conseguia pensar de outra coisa a não ser a morte dessa criança, o porquê dessa morte, esse choro. E aqui então foi realmente a constelação que deu a ela essa revelação. Essa criança estava totalmente conectada com esse irmãozinho dela que faleceu. E eu então fiz exatamente isso. Coloquei essa criança aqui, pertinho do seu irmãozinho, e ela pôde olhar para essa dor e pôde olhar então para a mãe e pôde dizer assim: eu também, querida mamãe, eu igual a você. E foi um momento muito profundo, de muita dor e de muita aceitação. Aqui ela viu que a mamãe estava totalmente conectada com o seu irmãozinho, que havia falecido, nascido e falecido, e ela totalmente conectada com a criança que nem chegou a nascer. E ela pôde então olhar para os seus irmãos. Pela primeira vez, como irmãos. Foi assim
uma luz. Nós costumamos dizer aqui um provérbio muito antigo, que está lá na Bíblia. O que é claramente revelado se torna luz. Essa visão, contemplar a mãe conectada com essa dor, ela também fazendo uma repetição sistêmica de dor e olhar para os seus irmãos, e ela então se percebeu no outro lugar. E ela pôde dizer, essa foi a frase de cura. Parou de olhar para o problema e olhou para uma solução. Olhou para o primeiro irmão, para o segundo e para o terceiro e disse, eu sou sua irmã, a irmã mais velha, não sua mãe. E agora eu entrego vocês três para a mamãe. E ela olhou para a mamãe e falou assim, mamãe, eis aí os seus filhos. Por favor, por amor, eu cuidei deles como se fossem meus filhos. Mas eles não são meus filhos, eles são meus irmãos. E eu entrego todos eles para você. E eu coloquei então todos os filhos olhando para a mamãe e a mamãe olhando para os seus filhos. Sim, tinha algo a mais ali. Essas crianças, esses filhos, hoje todos adultos, ainda conectados com a dor dessa mãe e com outras dores. Mas aqui houve um momento de alívio, a tensão se foi e ela pôde então olhar para sua criança, reverenciar e dizer sim, agora eu sei. Você se foi para me trazer essa boa mensagem de que eu sou sim filha da minha mãe. Embora minha mãe não pudesse estar comigo pela sua dor. E agora eu compreendo a dor dela, porque eu também. E essa querida pôde olhar para frente, para o seu futuro, pôde olhar para o seu marido que sofria muito, porque ela estava totalmente indisponível a esse homem. E um medo terrível de ter uma segunda gravidez. E assim, essa constelação se encerrou. E ela olhando para o futuro, para um possível futuro. Eu espero que essa constelação possa mover algo em você, possa trazer alguma luz a você, para que você também possa deixar com seus pais, especialmente com suas mamães, aquilo que é delas. Elas têm a dor, as dores delas, e nós temos as nossas. Se você admitir esse ferimento seu, a sua alma, você pode prosseguir. Espero que tenha trazido luz para você, porque o que é claramente revelado se torna luz.